Bom dia, criançada. Bom dia para todos os pais que estão vendo aqui com a gente. Aqui é o Breno, professor de História do Felipe Smaldoni. Hoje a gente vai estar dando continuidade com o tema de Idade Média, né? Essa é a aula referente à semana 28 de atividades à distância, né? Então, quando vocês forem fazer aqui as atividades, é só dar uma conferida lá. Se tiver escrito lá semana 28, essa aula aqui é a aula da semana 28 para a gente estar conectado com as atividades. A aula de hoje a gente vai falar sobre o maior reino, né? Talvez o maior império que surgiu na Idade Média aqui na Europa, né? Que foi o Império Carolíngio, né? O Império Carolíngio de Carlos Magno, né? Um rei muito famoso, né? Dos povos dos francos, né? E essa é a temática porque o Carlos Magno, em determinada forma, no passado, ele foi até chamado de o pai da Europa, né? De certa forma, foi muito no reinado dele que se consolidou o que viria a ser essa ideia de Europa, que vai ser formada muito posteriormente, mas os teóricos, né, os criadores do mito da Europa, resgatam isso na figura dele, né? Tem ele como um grande exemplo de tudo que vai se seguir. Então, por onde começar a história do Império Carolíngio, né? A gente viu na última aula, né? Na última aula não, umas 3 aulas atrás sobre a queda de Roma, que quando Roma cai e o imperador é deposto, a Europa perde toda aquela centralidade política e agora ela vai ser governada por líderes locais. Então isso daqui tudo, que era antigamente Roma, agora passa a ser reino dos visigodos, reino dos vândalos, reino dos borbúndios. Não existe mais uma autoridade acima dos reis. Porque o que acontecia? O imperador era um senhor de vários reis. Era o imperador romano que dava o título de rei para as pessoas, né? Na época o título era Rex. Mas como ele não existia mais, os reis perceberam que não tinha nada acima deles. Eles não deviam obediência a ninguém. E os reis passaram a se tornar as maiores autoridades na Idade Média. E teve um reino em específico, esse aqui é o reino dos francos, que a gente vai ver, que se tornou o reino mais poderoso e foi o único que se tornou um império, né? O Império Carolíngio e o reino dos francos, na verdade, são a mesma coisa. Só que o reino dos francos se tornou tão grande que se tornou um império. E é por isso que a gente estuda eles, né? Como que um desses reino se tornou um grande império novamente aos moldes de Roma até. O que ocorre? Os francos não eram sequer um reino, eles eram várias tribos divididas ali, mas no ano de 496, ou seja, pouco depois da queda de Roma, teve um homem chamado Clovis que conseguiu unificar todas as tribos francas em torno de um único poder centralizado que seria ele, né? Então ele se tornou o primeiro rei dos francos. Tudo tem um poder. Foi esse cara aqui, o Clovis, que fez essas manobras políticas e militares para se tornar o primeiro rei dos francos. Só que ele não tinha tanto poder, não tinha tanta musculatura assim para poder estar expandindo o império dele. E ele se converteu ao cristianismo para conseguir o apoio da Igreja Católica. Por quê? Porque ele prometeu para a Igreja que conforme ele fosse conquistando novos territórios, ele ia converter as pessoas desse território ao cristianismo. Então, isso foi muito bom para a Igreja, que ia conseguir cada vez mais fiéis, foi muito bom para os francos, que iam conseguir cada vez mais território. Todo mundo saía ganhando. E essa aliança entre o reino dos francos e a Igreja vai ser uma grande marca desse povo e vai permanecer com eles até o final. Por isso que hoje a Europa é totalmente cristã, por causa dos francos que expandiram o cristianismo para toda a Europa. Não de maneira pacífica, de maneira militar, mas foram eles, né? Não só isso, né? A gente teve outras figuras importantes. Quando o Clovis morreu, os germânicos não tinham leis escritas, sabe? Então não tinha muito assim, quem que vai assumir o reino? Que não era uma coisa muito sabida.
Então entra num período que foi governado, onde o reino dos francos foi governado por pessoas que receberam o título de majordomos, que em português significa mordomo mesmo. E esses majordomos, eles tinham o poder quase do rei, mas eles ficavam ali brigando entre eles para ver quem seria o rei de verdade. Nesse período teve que um majordomo que foi muito famoso, que era o Carlos Martel, que esse apelido aqui de Martel, de martelo mesmo, porque ele guerreava com martelo, né? Que foi muito importante, porque os árabes, ou seja, que os muçulmanos, que a gente já viu, eles tinham conquistado Portugal e Espanha na Europa e iam conquistar a França, né? A parte dos francos. Mas o rei Carlos Martel conseguiu impedir isso e conseguiu frear o avanço dos islâmicos pela Europa. Então, mais uma coisa aí que manteve a unidade cristã, né, daquela região da Europa. E depois dele veio um outro majordomo que foi o Pepino Breve, tem esse nome engraçado aí, né? Pepino. Mas ele foi o último porque ele conseguiu vencer o outro majordomo com ele, que era o rei Frederico III, e se tornou novamente o rei dos francos, né? Então ele reassumiu o posto, ele reunificou os francos em si. E o filho dele, sim, foi Carlos Magno, né? Que é o mais famoso e o mais importante dos reis dos francos, né? Vocês têm que ter esse nome em mente, pessoal, porque é um nome muito famoso. Tem que sempre lembrar dele. O que aconteceu? O Carlos Magno, ele era uma pessoa muito culta, lia bastante, foi responsável pelo Renascimento carolíngio, né? Gostava da cultura grega e romana, então ele fez uma grande mistura aí dos costumes germânicos com os costumes greco-romanos. E na época dele é que o Império Carolíngio, você vê tudo isso pintado em verde, é o Império Carolíngio, atingiu a sua máxima extensão. Ou seja, olha como ficou grande, dominou quase tudo aqui. E o que está de laranja não é o Império Carolíngio, mas são povos amigos. Então, realmente se tornou muito grande, né? Povos vassalos, como a gente vai ver na próxima aula. E é nessa época que ele é coroado imperador pelo Papa. Então, os francos se tornam muito grandes, expandindo aqui o cristianismo e formando aqui uma unidade, né, que viria a ser, entre aspas, o exemplo de Europa. Aqui estavam os árabes, né, que o Carlos Martel parou, e aqui também. E o que ele consolidou aí também, que vai durar por toda aqui a Idade Média? As classes sociais. Como que ficou decidido? O rei ficava acima de todos, né? Ele era quem mais mandava, porque não tinha aqui um imperador logo acima dele. Como ele tinha feito uma aliança com a igreja, foi o principal fator do expansionismo, os mais poderosos seriam a igreja, logo debaixo dele. E depois a outra aliança com quem ele fez, que foi vital para expandir o império, foi com os militares, os guerreiros, os que lutavam, né? Que iriam compor que a nobreza. No pé estaria o povo, né? Ou seja, são as pessoas que trabalham, os servos. Esse sistema aqui, pessoal, vai perdurar por mais de 1000 anos. Vai ser 1000 anos desse jeito. Isso é um sistema muito consolidado na época do Império Carolíngio. E o que acontece com essa nobreza medieval, né? Todo mundo já ouviu falar de conde, marquês, duque. Mas o que isso significa? Esses títulos, pessoal, estavam ligados com a terra que a pessoa governava, no caso que a pessoa administrava para o rei. E é muito simples, porque o nome do nobre está ligado ao nome da terra dele. Então, o império tinha 200 condados. E cada condado era dado para um conde. Então, conde é o homem que governa um condado, ou então uma condessa, né? Que é o conde mulher. Tinha alguns condados que ficavam nas fronteiras e eles chamavam marcas. Por que marcas? Porque ele estava marcando aquele território. Cada marca era governada por um marquês ou marquesa, né? Na época era sempre marquês, mas existe o título de marquesa, futuramente a gente vai ver. E cada condado, tinha os condados mais importantes, centrais mesmo do império,
eram chamados de ducados. E os ducados eram governados por duques e duquesas. Então, esse foi o sistema nobiliárquico, né, criado por Carlos Magno para administrar aquele império tão vasto, tão grande. Futuramente, esses títulos eles iam se tornar mais uma questão de enfeite, né? Nas novas monarquias iam surgir outros títulos, né? No Brasil, quando o Brasil foi monarquia, foi império, era muito comum o título de barão. Ó. E aqui vocês podem ver que barão está bem mais embaixo, conde, marquês, duque. Em cima de todos vai estar sempre que o imperador e o rei, né? Imperatriz e a rainha. E lá embaixo vão estar os cavaleiros e os escudeiros, né? A versão feminina de cavaleiro é dama, não é cavaleira. Mas esses títulos eles estão muito presentes, assim, por exemplo, o Conde Drácula, né? Conde Drácula não é o nome do vampiro inteiro. Conde é o título dele. Drácula que é o nome dele. Então, essa questão da nobreza que é muito interessante, fica mais como uma curiosidade aí para vocês. E como que esse império chegou ao fim, pessoal? O que ocorre é a mesma coisa que aconteceu quando o Clovis morreu, né? Como os germânicos não tinham uma lei bem definida para ver quem que ia suceder o trono, quando o Carlos Magno morreu, eles decidiram dividir o império em 3, como vocês estão vendo aqui, ó. Ficando cada um para um filho do Carlos Magno. E isso enfraqueceu muito o império, porque cada reino desse não tinha condição de sozinho vencer as invasões árabes, vikings e húngaras. Então, esses reinos, né, esses 3 reinos aqui, foram perdendo cada vez mais poder, ficando cada vez mais fraco. Até que acontecesse com os reis uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o imperador de Roma, né? E essa situação posteriormente vai levar ao que a gente chama de feudalismo, que vai ser um dos temas da nossa próxima aula e o tema mais importante sobre Idade Média. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Falamos um pouquinho sobre os francos, um povo medieval, né, o maior império da Europa Ocidental. E na próxima aula nós vamos estar aí juntos novamente para falar sobre o feudalismo. Tudo de bom para vocês, até a próxima!